E aí galera, tudo certinho com vocês? Esse vídeo na verdade é a continuação daquela série que nós começamos falando sobre os falsos títulos na igreja, os falsos títulos eclesiásticos que foram adotados pela igreja institucionalizada, beleza? Para entendermos como surgiu o presbitério ou o conselho de anciões, é necessário voltarmos ao tempo e irmos para as tribos primitivas, para os tempos mais remotos da humanidade, porque lá já era comum separar pessoas mais velhas, anciões, grupo de pessoas mais maduras, idosas. Esse grupo de anciões representava o povo e tomava as decisões mais importantes da tribo, da cidade, da coletividade, da comunidade em questão. Isto é, era comum ouvir grupos de pessoas mais velhas desde os tempos mais antigos. Na Babilônia, no século 18 a.C., o Código de Hammurabi, nos artigos 3 e 4, fala sobre anciões ou grupo de anciões que julgavam crimes. Em Esparta, uma cidade-estado da Grécia Antiga, foi criada a Gerúsia. Mas o que era Gerúsia? A Gerúsia era um conselho de anciões composta por 60 anciões com mais de 60 anos de idade e 2 reis. Em Roma, ainda no século 8 a.C., surgiu o Senado Romano, primeiramente composto por 100 anciões. Posteriormente foi aumentando gradativamente o número até chegar a 300 anciões. A Bíblia fala sobre conselho de anciões entre os gibeonitas, entre os egípcios, entre os moabitas, entre os midianitas. Vou abrir a Bíblia para te mostrar. Números 22, verso 4. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Olha o conselho de anciãos na Bíblia. Josué 9:11 fala sobre o conselho de anciãos ou anciões. Isso é um critério do português de Portugal e do português brasileiro, não liguem, pode ser anciãos ou anciões, mas fala sobre esse conselho de anciãos entre os gibeonitas. Vamos ler Josué 9:11. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Em muitos lugares na Bíblia também encontramos os anciãos de Israel. No tempo de Moisés foi criado um conselho de 70 anciãos. Pode ler Números no capítulo 11. Mais tarde foi criado o grande Sinédrio em Jerusalém, que era composto por 71 pessoas, entre as quais sacerdotes, escribas e anciãos. Essa tradição percorreu os anos, fazendo surgir em vários países uma assembleia de pessoas para debater os principais assuntos e legislar, conhecida como Senado. A palavra senador vem do latim senator, que quer dizer pessoa mais velha, pessoa idosa, ancião. E a palavra senado vem do latim senatus, que quer dizer assembleia de anciãos. E da mesma forma vem a palavra senhor, a palavra sênior, vem da mesma raiz etimológica. É bom enfatizarmos que o Messias ele não criou tal grupo de anciãos, ele não criou um presbitério nem sugeriu que a igreja criasse presbitérios. Porém, a igreja que sofreu grande influência dos povos antepassados e sobretudo da cultura greco-romana, criou seu presbitério para julgar os casos mais difíceis. É bom enfatizarmos que esses presbíteros não eram pessoas que governavam sobre os irmãos, não. Eram todos nivelados, mas em algumas questões mais complicadas, eles apenas aconselhavam, ou seja, eles não eram governo, eles eram conselheiros. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, verso 1. Rogo, pois, aos presbíteros, ou seja, aos anciãos, ao conselho de pessoas mais maduras e experientes, que há entre vós, eu, presbítero, como eles, ou seja, Pedro também se declara como um presbítero,
e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Eu gostaria de dar ênfase aqui que pastorear significa cuidar. Pastorear significa ajudar. Pedro está dizendo que aquele presbitério deveria ajudar aquele rebanho que ali estava. O rebanho não era de Pedro, o rebanho não era do presbitério, mas o rebanho pertencia ao único pastor que é o Messias. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Vejam bem o termo usado por Pedro, sorte da ganância. O que vemos hoje são o quê? São pessoas que se autoproclamam presbíteros, pastores, que criaram uma hierarquia, na verdade são nicolaítas, e eles apacentam o rebanho com o objetivo de subtrair ou distrair ou de tirar todos os bens que aquelas pessoas têm. Não era assim que funcionava na igreja. Na igreja tinha sim os conselheiros. Vejam bem, eram conselheiros, pessoas mais maduras que aconselhavam os irmãos mais novos, que aconselhavam aqueles que estavam precisando de um conselho. E isso é bom. E é bom ouvirmos o conselho de pessoas mais maduras, mais sábias, mais experientes. De vez em quando algum irmão chega e diz: olha, irmão, Nilton, você não está agindo corretamente. E eu vou avaliar minha conduta e se eu for humilde, eu vou mudar a direção. Eu vou seguir um caminho melhor para mim e para o meu próximo. Portanto, o conselho é bom, é importante. Isso não quer dizer que esse conselho é uma hierarquia. Isso não quer dizer que esse conselho são dominadores de leigos, como são os nicolaítas. Isso quer dizer que é bom ter alguém mais experiente, alguém mais maduro, não para dominar, mas para aconselhar e, sobretudo, para fazer o que Pedro mandou aqui, apacentar. O que é apacentar? Apacentar é cuidar, apacentar é ajudar, apacentar é verificar se o irmão está precisando de alguma necessidade e ajudá-lo. Isso é apacentar. Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, conselhos de anciãos. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Porque lemos 1 Timóteo capítulo 4, versos 12, para mostrar o seguinte, que Timóteo estava sofrendo um certo preconceito, um certo desprezo diante daquela comunidade ali, especificamente na cidade de Éfeso, porque ele era jovem. E era costume, como já falamos desde os remotos, que pessoas mais velhas fizessem parte do presbitério, do conselho de anciãos. Para não ficar dúvidas, o que significava presbítero e presbitério no conceito de igreja, no seio da igreja. Presbítero, palavra grega que quer dizer pessoa mais velha, ancião. Presbitério era o grupo, a comunidade, o conselho de tais anciões. E qual era a função daqueles tais presbíteros e do presbitério? Era aconselhar as pessoas, sobretudo os mais jovens, os neófitos, quer dizer, novos convertidos, e também de apacentar. Mas o que é apacentar? Apacentar é cuidar. Apacentar é doar. Apacentar é ver o que aquela pessoa está precisando e ajudá-la no sentido de um remédio, no sentido de uma roupa, sobretudo alimentos, né? Cuidar daquela ovelhinha que é a ovelhinha do Messias. Entretanto, os chamados falsos presbitérios hoje, os falsos presbíteros hoje, eles não fazem isso. Ao invés deles doar-se, ao invés deles se doarem para a igreja, não. Eles roubam as pessoas, eles tomam aquilo que as pessoas têm. Então, olha a diferença do presbitério verdadeiro e do presbitério de hoje. Ainda dando ênfase que não foi o Messias que ordenou, não foi o Messias que criou o presbitério, conselho, mas foi a igreja primitiva que copiou um costume que já vinha se arrastando desde os primórdios da humanidade. O abraço hoje vai para a querida irmãzinha Norma Gomes, de São Paulo, Patrícia Patti, de São Paulo, Júlio César
de Minas, grande Júlio, e para Gerinho de Gandu, Bahia, que está se recuperando ainda da pequena cirurgia que ele fez. Um abraço aí para você, Gerinho. Os canais recomendados é o canal do Eric Amarão e o canal do Gilberto de Jesus. Vou colocar o link logo abaixo aqui do vídeo. Um abraço, compartilha aí. Fui.